Olá, pessoal! Vamos dar início a mais uma aula de História, hoje com o tema O Ciclo do Açúcar. Vocês viram na aula passada sobre o governo geral, que o governo português decidiu colocar como responsáveis pelas novas terras alguns governadores gerais, né? Como não deu certo a divisão em capitanias hereditárias, as terras brasileiras tiveram 3 governadores gerais, e esses governadores eles traziam produtos agrícolas para implantar aqui nas terras brasileiras. Um desses produtos foi a cana-de-açúcar, e agora nós vamos ver como foi que se deu o ciclo da cana-de-açúcar. Então, na época, os portugueses eles estavam em busca de riquezas para serem exploradas na colônia, que é as terras brasileiras. Não é isso, crianças? Então, como eles não encontraram metais preciosos, a quantidade que desejavam, eles resolveram cultivar produtos agrícolas, valorizando, que eram valorizados no comércio naquela época. Então, sendo assim, eles decidiram expandir o cultivo da cana-de-açúcar, que já era cultivada em algumas regiões. O primeiro engenho do açúcar, crianças, foi instalado no litoral de Pernambuco, isso no século XVI, mais precisamente no ano de 1516. Então, o ciclo da cana-de-açúcar ela teve início e também declínio entre os séculos XVI e o século XVIII. No Nordeste, foi a região que se destacou com maior intensidade o plantio da cana-de-açúcar. Agora a tia pergunta a vocês, por que será que a nossa região, a região Nordeste, foi a mais adequada para o plantio da cana-de-açúcar? Quem sabe me dizer? Muito bem, crianças, devido ao clima quente e úmido e também o solo ser bem adequado para esse tipo de plantio. Então, por isso que a nossa região, a região Nordeste, foi a escolhida dentre as 5 regiões para cultivar a cana-de-açúcar. Então, para esse cultivo, era necessário algumas coisas, como o engenho. Então, nos engenhos, o açúcar era produzido. A princípio, como era que eles faziam essa produção do açúcar? Logicamente, crianças, que não é como ele é produzido hoje, né? Então, era nos engenhos, aqueles engenhos mesmo, como vocês veem hoje em dia. Ainda hoje a gente pode ver como funciona os engenhos. Em algumas zonas rurais aqui da nossa cidade, por exemplo, vocês podem conhecer, né? Alguns de vocês eu tenho certeza que já conhecem, outros ainda não. Mas quando a gente passar todo esse período, vocês podem visitar alguns engenhos e conhecer melhor como funcionava, porque ainda hoje funciona da mesma maneira. Exceto porque antes, quem manuseava para moer a cana eram os escravos, depois dos escravos passou a ser os bois, né? E agora, na atualidade, é a energia, esse movimento, né? O movimento do engenho. Mas antes, nesta época aqui da colonização, eram os escravos que moíam a cana, que rodava o engenho para moer a cana. Depois dos escravos passou a ser o boi, certo, crianças? Então, primeiramente ele foi produzido com a mão de obra dos indígenas que foram escravizados e logo em seguida os indígenas foram substituídos pelos escravos que eram trazidos da África. Nos engenhos também, o que nós poderíamos observar? Uma divisão, que era feita entre a casa grande era onde morava o senhor do engenho, o dono do engenho, o dono dos escravos. A senzala era um tipo de cela onde era abrigado os escravos, era o local onde os escravos moravam, que geralmente ficava nos fundos da casa grande. A capela, que era o local onde eles se reuniam, o senhor de engenho juntamente com seus familiares se reuniam para fazer suas orações, um tipo de igreja, uma capelinha. Os canaviais, que eram as plantações da cana-de-açúcar, e a moenda, A moenda era o instrumento utilizado para moer a cana.
Então, lá também, nesse espaço de organização social do senhor de engenhos, se encontrava o bangue e o tabuleiro. O que era o bangue e o tabuleiro? O tabuleiro eram objetos que transportavam o bagaço de cana. Havia também um curral e as matas. As matas servia, né, de local para retirar a madeira que era utilizada nos fornos. E para que se utilizava os fornos, tia Carla? Tanto para cozinhar o caldo da cana-de-açúcar, para produzir o açúcar e a rapadura, quanto também para cozinhar a comida das pessoas que moravam ali naquela região. Então, de acordo com a imagem que vocês estão observando aqui, este era um pequeno povoado formado pela casa grande, pela senzala, pelo engenho, pela capela. Então, a sociedade era formada basicamente nesta forma que vocês estão vendo aqui. Então, a sociedade canavieira, ela era muito desigual. Por que era desigual? Porque lá no topo, né, como se fosse uma pirâmide, o modelo de uma pirâmide. Imaginem aí na cabecinha de vocês uma pirâmide. Lá no topo da pirâmide estava quem? Os senhores de engenhos, né? Era o que mandava e desmandava naquele povoado. E na base da pirâmide, que é aquela parte mais larga da pirâmide, estavam os escravos. Então, a figura do senhor era a autoridade máxima. Por que era a autoridade máxima? Como eu falei anteriormente, era ele que ditava as leis naquele lugarzinho ali, naquele povoado, naquela sociedade canavieira. E todos que estavam na base, ou seja, todos os escravos, deveriam obedecê-lo. Então, nas senzalas, né, que o que eram as senzalas eram os locais onde ficavam os escravizados. Na senzala viviam os escravos e os seus feitores. Quem eram os feitores? Eram os homens escolhidos pelo senhor de engenho para cuidar do trabalho e dos escravos nas fazendas. Então, os feitores eram um tipo de fiscal, que eram os homens em quem os senhores tinham total confiança, e estes homens, eles fiscalizavam o trabalho de todos dentro da fazenda, né? Os que trabalhavam nos canaviais, né, que eram as plantações de cana, os que trabalhavam dentro do próprio engenho. Então, os feitores eram como fiscais, eram homens que tinham total confiança do senhor de engenho, certo, crianças? Muitas áreas foram devastadas para dar espaço ao plantio e ao cultivo da cana-de-açúcar. Então, crianças, muitas foram as devastações, principalmente quilômetros da Mata Atlântica foram destruídas nesse período. Por quê? Porque era necessária muita madeira para fazer funcionar as caldeiras e assim aquecer também o caldo que era retirado das moendas. Então, e o que são essas caldeiras que precisavam ser aquecidas? As caldeiras eram enormes tachos, né? Enormes tachos que era colocado todo o caldo da cana-de-açúcar lá dentro para aquecer até ficar num formato de transformar em em açúcar, né, criança? Desculpa. Em açúcar ou em rapadura. Então, era necessária muita madeira. E de onde eles iriam retirar essa madeira? Das matas, né, que faziam parte daquela região. No caso, como tia Carla falou para vocês, nesse período foram quilômetros de Mata Atlântica destruída porque era necessário retirar essa vegetação, né, essas árvores, para utilizar a madeira dentro do engenho. Então, crianças, foi assim que funcionou o ciclo do açúcar no século do século XV até o século XVIII, né, do século XV, quando teve início, até o século XVIII, quando teve um declínio, ou seja, uma pequena queda, né, da produção da cana-de-açúcar aqui no Brasil. Hoje, como eu falei para vocês lá no início da nossa aula, ainda existe os engenhos, né, para a produção da cana-de-açúcar, mas são poucos, e aí funcionam também a energia. Então, aqui na nossa região,
A produção nesses engenhos, a produção é somente para a confecção da rapadura, né? O açúcar é produzido, mas não em engenhos hoje em dia. É necessário uma indústria, ele é industrializado, certo, crianças? Então, esta era a nossa aula de hoje. Até a próxima aula e tchau, tchau.